minhas saudações virtuais a todos, na qualidade de docente da UFPB e membro da comissão organizadora do Control-E 2020, que tem como tema Educação do Futuro, Tecnologias e Pessoas para Transformar o Mundo. Eu tenho a honra de mediar a palestra intitulada Como a Análise de Dados Pode Moldar o Futuro da Educação. Hoje, nosso convidado é o professor Rafael Ferreira Melo. O professor Rafael é doutor em Ciência da Computação, ele é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ele é coordenador do Laboratório de Inteligência Artificial, onde ele desenvolve pesquisas relacionadas com Learning Analytics, e o professor também fez estágio pós-doutoral na Escola de Informática da Universidade de Edimburgo. Professor, seja bem-vindo ao Control-E e desde já nós agradecemos por sua participação no evento. Obrigado, professora. Obrigado a todos pelo convite. É um prazer estar aqui virtualmente com todos vocês hoje. Espero que vocês aproveitem bem o nosso papo de hoje e que eu possa trazer aí muitas pulguinhas na cabeça de vocês que levem vocês a pensar um pouco mais sobre essa área da computação que é muito nova, né? A gente já tem a área de inteligência artificial aplicada à educação, é uma área que tem mais ou menos 25, 30 anos, mas quando a gente fala de Learning Analytics, é uma área de 10 anos só. Então, 10 anos para uma área da computação é muito nova. Como a análise de dados pode moldar o futuro da educação? Eu tentei colocar um título bem provocativo para atrair todos vocês a virem assistir esse vídeo da palestra, mas a gente vai destrinchar ele, cada detalhezinho desse título a gente vai destrinchar e vocês vão entender bem o que eu quis falar com ele. Certo? Como já foi dito, meu nome é professor Rafael Ferreira Melo, sou docente da UFRPE, aqui em Recife, e participo do laboratório iBox Lab, que é um laboratório de inteligência artificial lá na universidade, e do Observatório de Dados da Graduação, que é um laboratório que nós estamos começando para analisar os dados educacionais lá da universidade. No fim, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Certo? Mas aí, nesse título, acho que tem duas partes importantes aí para a gente tratar, para começar a nossa conversa. A primeira, eu estou falando do futuro. Se a gente estivesse falando do futuro há um ano atrás, se eu estivesse aqui apresentando essa palestra no Control-E do ano passado, provavelmente a gente estaria falando do futuro diferente. Hoje, tudo que a gente pensa em relação ao futuro envolve, de alguma forma, o coronavírus. Então, a gente tem que olhar para um futuro novo que está aí. Aí eu trouxe dois indicativos de qual vai ser esse futuro. Primeiro, um relatório técnico da União Europeia, que eles tentam, é um relatório longo, certo, de 150 páginas, onde eles tentam resumir, baseado no que tem visto recentemente na literatura, qual o impacto do Covid-19 na educação. Como eu disse, é um relatório longo, mas eu queria chamar a atenção aqui de alguns pontos rápidos. Primeiro, que muito provavelmente, durante um tempo que nós já estamos vivendo, na verdade, né, escolas e universidades vão estar fechadas. E o foco vai ser o ensino remoto. Certo? Então, existem várias denominações para o ensino remoto, pode ser EAD e pode não ser EAD, mas o fato é que nós vamos estar ensinando em um local e os alunos vão estar em outro. Certo? Não vamos ter as aulas tradicionais como estavam acostumados. E isso é um cenário que, para mim, já era o futuro da educação. Não ser uma coisa completamente à distância, mas ser uma coisa onde essas atividades remotas são muito importantes. O Covid veio e acelerou as coisas. Mas só que para isso funcionar, certo? De acordo com o relatório da União Europeia, deve haver 4 fatores aí importantes. O primeiro, um suporte dos pais, e aí nesse caso principalmente escolas, né? Então crianças, se não tiver o suporte dos pais em casa, dificilmente as crianças vão conseguir acompanhar os conteúdos. O segundo, as escolas e universidades vão ter que ter uma infraestrutura digital
certo? Seja ela local na própria escola, ou seja ela infraestrutura de cloud, né, usando ferramentas já existentes na web. E aí, o principal, e eu acho que o mais difícil, as competências digitais de professores e alunos que precisam ser desenvolvidas. Porque fazer o ensino remoto não é simplesmente transportar o que nós temos na aula presencial para um cenário remoto. Muda a ideia e aí as competências que tanto professores quanto alunos precisam são diferentes. Então, nós estamos entrando no futuro em que a palavra digital é muito importante, certo? Trouxe também aí algumas perspectivas da Austrália, né? E aí uma notícia que saiu recentemente no site de uma universidade importante da Austrália, que aí na notícia tem várias informações, mas eu trouxe duas aqui que eu acho que tem a ver com a palestra de hoje, que é o simples espelhamento das aulas presenciais para o contexto à distância não é possível, certo? Não, quando eu falo que não é possível, é porque não tem como ter a mesma atração de uma aula que seria presencial se você simplesmente tiver os mesmos slides para atuar à distância, certo? Não tem a mesma interação, o professor não consegue ver o que os alunos estão fazendo. Então, a avaliação formativa, que no contexto presencial é muito direta, à distância não é bem assim. E os autores dessa notícia, eles também dizem que não é nem possível, nem desejável. Porque quando a gente muda esse contexto, né, de presencial para distância, existem outras ferramentas que se pode usar para conseguir atingir os objetivos de aprendizagem. E o segundo ponto, que alinha bem com o que eu falei no slide passado, é que a educação online requer habilidades diferentes, tanto dos professores, quanto dos alunos, quanto das instituições, certo? Então, hoje, o futuro que nós estamos caminhando é um futuro em que a palavrinha online é extremamente importante e isso implica em novas habilidades para professores, alunos, instituições. E isso implica em novas ferramentas a serem utilizadas na educação. Coisa que nós iremos caminhar ao longo do tempo. O Covid-19 só fez acelerar esse processo. Por outro lado, eu tenho falado lá no título de análise de dados. Mas quais são esses dados? Quais são essas aplicações que eu quero falar aqui hoje? E aí eu trouxe dois relatórios para vocês, né? Claro, resumo também, relatórios que foram feitos nos Estados Unidos. O de cima, sobre educação de crianças, certo? Então, em escolas, que a gente chama de educação de crianças até 12 anos, K12. E o de baixo, universidade. E aí a gente pode ver várias aplicações, né? Robótica, dispositivos móveis, internet das coisas. Mas aqui eu quero destacar especificamente esses dois pontos aí. Vejam que a linha do tempo, lá em cima, na parte do K12, né, educação infantil, a linha do tempo ali está em 2017 a 2021. E em 2018, 2019, ou seja, ano passado, a utilização de análise de dados nas escolas dos Estados Unidos já era uma realidade. Eles já previam 2020, 2021, utilizar inteligência artificial em cima desses dados para extrair informações relevantes. Se a gente olhar aqui embaixo, na parte da universidade, é muito similar aí, né? Então, nós temos tecnologias de análise de dados. Ela já é uma realidade desde o fim de 2019. E 2020 e 2021, essa noção de inteligência artificial entrando no contexto educacional cada vez mais forte. Nesse contexto, não estou falando de pesquisa, não, viu, pessoal? Estou falando aqui nesse contexto de tecnologia sendo usada na realidade, nas escolas e nas universidades. Então, aqui não se trata de artigo científico, mas se trata de adoção. Diante desse contexto, o que eu quero falar um pouco para vocês hoje, né, destrinchando lá o nosso título, quais são as possibilidades que essa área nova da computação, chamada Learning Analytics, oferece para auxiliar a interação de professores e alunos em um ambiente online de educação, que é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Antes de começar, quero falar aqui rapidinho uma definição mais tradicional do Learning Analytics, né, que foi proposta pela Sociedade de Learning Analytics. Essa nova área tenta, de alguma forma, medir, coletar
analisar e reportar dados sobre alunos e ambientes de aprendizagem para extrair informações relevantes para que professores ou líderes institucionais possam tomar decisões para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, certo? Eu coloquei essas 4 bolinhas aí em cima para falar que Learn Analytics tem um objetivo muito grande de apresentar alguma coisa a alguma pessoa que tenha a possibilidade de tomar uma decisão. Então, Learn Analytics não trata tanto de algoritmos automáticos que vão interagir e já responder alguma coisa para os alunos. Essa área sempre tenta envolver um humano na tomada de decisão. E sempre focado em melhorar ou o desempenho dos alunos ou os ambientes nos quais a educação acontece, certo? São esses ambientes de aprendizagem. Learn Analytics não deve ser aplicado apenas a ambientes educacionais virtuais, certo? Não é só digital. Mas, obviamente, quando a gente está no contexto em que quase tudo acontece digitalmente, essa área se potencializa ainda mais. Eu gosto até de pensar que a área de Learn Analytics é como um exoesqueleto. Não sei se vocês já ouviram falar do que é um exoesqueleto. Lá nos Estados Unidos, em algumas fábricas, eles usam esse exoesqueleto para potencializar a força dos operários, para que eles consigam levantar pesos cada vez mais pesados, certo? Então, eu gosto de imaginar que Learn Analytics não é uma coisa que vai substituir professor, mas é um exoesqueleto que vai potencializar o que os professores podem fazer dentro do ambiente educacional para que melhore cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem. Uma coisa importante, assim como várias áreas da educação, Learn Analytics é uma solução que não é uma bala de prata, né? Como a gente chama no inglês, ela não é uma solução one size fits all. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma ferramenta que funcionou para uma instituição não necessariamente também vai funcionar para outra. Então, é muito importante quando uma instituição decide tratar ferramentas de Learn Analytics, ou seria até mais geral, ferramentas de análise de dados em geral, é muito importante que se faça um estudo da própria instituição, porque senão corre alguns riscos, como você ter a ferramenta que vai resolver um problema maravilhoso da sua instituição, mas ninguém sabe usar. Ou, por outro lado, você tem uma ferramenta que promete mundos e fundos, mas no final das contas não traz informação útil para o seu contexto. Dentro desse direcionamento, lá na universidade, né, na UFRPE, a gente fez uma análise com professores e alunos, certo? O artigo foi publicado num evento esse ano, onde a gente tentou identificar, a partir da perspectiva de utilização de ferramentas de Learn Analytics, quais seriam as principais necessidades, os problemas éticos, o suporte educacional que se espera dessas ferramentas e as preocupações. E aí eu tentei resumir tudo nesse quadrinho. As principais necessidades dos alunos são melhorar a comunicação com o professor e ter acesso a recursos educacionais mais sofisticados. Os alunos não entendem que tem nenhuma implicação ética. Isso é interessante, porque outras pesquisas similares, na Europa principalmente, indicam que os alunos têm muitas preocupações éticas, né? Como vão ser usados os dados deles. Aqui no Brasil, a princípio, não existe uma preocupação ética muito grande. Sobre suporte educacional, os alunos esperam ter mais feedbacks sobre a evolução, né, da experiência deles no curso e também ferramentas que possam ajudar eles a se organizar. Então, veja que aí não é uma coisa muito sofisticada. Eles querem alguma coisa que ajude a organizar, como calendário, por exemplo. Calendário foi uma ferramenta que os alunos sugeriram que fosse utilizada. Em relação à preocupação também, os alunos não reportaram nenhuma. Sobre os professores, o que é que eles sentem como necessidade para se usar o Learn Analytics? Primeiro, ajudar a acompanhar o progresso dos alunos, certo? Como eles estão evoluindo ao longo do curso. Segundo, prover mais informações para personalização e recomendação de conteúdo. E terceiro, visualizar dados de interação dos alunos com os ambientes. Sobre questões éticas, os professores relataram que eles têm medo, né, de usar essas ferramentas de análise de dados e causar uma invasão excessiva nas atividades dos alunos.
e eles disseram que eles só acham que é relevante utilizar essas ferramentas se os alunos derem consentimento por curso que ela está sendo utilizada. Certo? Algumas instituições já pedem consentimento dos alunos quando eles fazem a matrícula no começo, no primeiro período. Mas, nesse caso, os professores acharam que tinha que ser um consentimento por curso. Sobre suporte educacional, os professores querem usar essas ferramentas para melhorar a experiência dos alunos e para melhorar o engajamento dos alunos. Preocupações que os professores têm em relação à utilização de ferramentas de Learning Analytics é obrigar eles a ter que agir sempre que tiver alguma coisa diferente com os alunos, e isso causar uma grande sobrecarga de atividades. E também eles têm o medo de essa ferramenta acabar rotulando alunos, né, para dizer que um aluno vai reprovar e aí o aluno ser levado a reprovar por causa disso. Certo? No contexto geral do que foi feito na minha instituição. O que eu quero falar aqui para vocês hoje são 4 aplicações, certo? Que vão de encontro com algumas coisas que eu escuto quando se fala de análise de dados educacionais e que ajudam professores e alunos a ter uma interação melhor, certo? Em diferentes níveis. A primeira coisa que eu escuto muito é que a minha instituição não tem dados, certo? A gente não tem nenhuma forma de registrar os dados, a gente não usa ambiente educacional, o ambiente educacional não registra e reporta os dados. E aí eu sempre digo, toda instituição tem pelo menos a presença e a nota dos alunos. Certo? Em todo lugar, você é obrigado até por lei a ter a presença, se o aluno estava presente ou não, naquela aula, seja ela virtual ou presencial, e tem que ter a nota, mesmo que seja apenas a nota das provas. Certo? Então tem algum sistema que tem pelo menos isso. E com a presença e a nota, você já consegue extrair muita coisa. Por exemplo, esse dashboard é o dashboard de uma universidade da Bélgica, né, que nesses slides que eu coloco figura, eu sempre coloco a referência do lado, e aí depois vocês podem acessar para até, nesse caso, é um demo do dashboard, então vocês podem acessar e mexer no dashboard. Mas, basicamente, esse dashboard é um dashboard para ser usado por professores que estão dando algum tipo de acompanhamento para os alunos, certo? Não é um dashboard para o aluno ver. E aí ele apresenta essas disciplinas que estão... Todas essas caixinhas são disciplinas. As disciplinas que estão marcadas como vermelho são disciplinas que, em geral, elas já têm um nível de dificuldade maior. Amarelo, nível de dificuldade intermediário, e verde, nível de dificuldade um nível de dificuldade menor, certo? Então, o professor consegue mapear as disciplinas que o aluno vai se matricular de acordo com a dificuldade dessas disciplinas. Ele consegue posicionar o aluno dentro de um conjunto de alunos que já fizeram essas disciplinas juntas, né? E aí o professor consegue recomendar sugestões de disciplinas que o aluno deve ou não deve colocar naquele semestre em específico, certo? Então, essa é uma ferramenta que ajuda na matrícula, certo? O professor ajudando o aluno na matrícula, mais uma vez. Ela é uma ferramenta que talvez, se você mostrasse para os alunos, fosse muito confuso. Mas aí, como você mostra ao professor que está auxiliando o aluno, isso traz dados, informações que ajudam o professor a melhor guiar o aluno. Então, por exemplo, eu fui coordenador de curso já, e muitas vezes eu tive que matricular aluno presencialmente, e eu não tinha muita informação sobre aquele aluno. Então, eu tinha que simplesmente ouvir o que o aluno tinha a dizer, e a partir da minha experiência, decidir alguma coisa, certo? Para recomendar para o aluno. Quando você tem uma ferramenta que mostra uma interface assim, você, além da experiência, está baseando a sua decisão em dados, certo? Então, esse primeiro lembrete é para dizer, apenas com presença e nota, a gente consegue gerar ferramentas que sejam úteis para professores e alunos. A segunda coisa que eu escuto muito quando você vai para o contexto online, é difícil fazer a avaliação formativa. De fato, é mais difícil, porque quando você está na sala de aula, você consegue observar os alunos
e consegue ver quem é que está reagindo de uma forma diferente, e isso faz você perguntar se o aluno tem alguma dúvida, você consegue olhar para a turma e ver se eles estão acompanhando ou não o assunto. E quando você passa para o contexto online, isso é mais difícil, né? Até mesmo para passar feedback, quando você passa para o contexto online, isso dificulta um pouco mais. Por quê? Porque lá na sala, você consegue passar um feedback sobre uma dúvida do aluno, simplesmente pedindo para ele levantar a mão e você explica a questão do quadro. Aqui, isso não é tão real, né? Aqui, quando eu falo aqui, eu falo no ambiente online. Essa noção de feedback muda também. Então, aqui, eu queria apresentar para vocês essa ferramenta chamada OnTask. Essa ferramenta é uma ferramenta que é uma ferramenta código aberto, inclusive. Então, se tiver alguma pessoa do administrativo de instituições que queiram adotar essa ferramenta, ela é uma ferramenta online, está disponível. Foi desenvolvida por uma universidade da Austrália. E ela basicamente usa esses dados, né, que em cima do quadro verde, você tem aí várias fontes de dados que podem ser capturadas para dar como input para a ferramenta. Essas fontes de dados internamente na ferramenta são tratadas como uma grande tabela, certo? Então, todos os dados se transformam numa tabela, onde as colunas são os atributos e as linhas são alunos. E aí, a partir dessas linhas que são os alunos, você consegue escrever e-mails personalizados para os alunos. Então, se vocês olharem aqui para o lado direito, né, onde tem a figurinha do professor aqui, chamado de instrutor, tem esse chamado de Action Out. Então, você cria um e-mail com um conjunto de regras. Então, por exemplo, oi e esse atributo nome. E depois você cria. Aqui são algumas dicas e você faz um conjunto de regras e fiels. E aí, para cada aluno que tem essas colunas aí dentro, né, que são esses atributos dos alunos, ele vai personalizando o e-mail, porque ele vai selecionando as dicas que têm a ver com o que está no sistema sobre aquele aluno. E aí você manda esse e-mail personalizado para os alunos, e dentro desse e-mail, você pode fazer também perguntas personalizadas, né, que está aqui do lado esquerdo, que é chamado de Actions In. Então, por exemplo, você está com alguma dificuldade em um desses tópicos, e lista lá os tópicos que já foram abordados na disciplina. Com esses tópicos, essa resposta para essa pergunta, o sistema realimenta a tabela do meio, e aí você pode realimentar um e-mail personalizado para aqueles alunos. E aí, de alguma forma, você cria um loop de diálogo, que não é a mesma coisa do que o ensino presencial, tenho certeza, mas que tenta gerar um diálogo de alguma forma personalizado. Certo? Essa ferramenta é relevante para uma turma de 5, 10 alunos? Eu acho que não. Porque quando você tem 5, 10 alunos, você consegue atingir a eles de forma personalizada. Mas quando você tem 50 alunos, 60 alunos numa turma, dificilmente você vai conseguir gerar um diálogo personalizado com todos eles. E a ferramenta OnTask ajuda nisso. Um esquemazinho aqui de como funciona esse e-mail personalizado. Então, imagine aqui do lado esquerdo, nós temos 3 atividades, certo? Para cada atividade, você define diferentes indicadores e a gente define, por exemplo, aqui do lado esquerdo, em cima, nós temos a atividade 1 e tem 4 indicadores, de Q1 a Q4. Para cada indicador, a gente define se o aluno tiver atingido o Q1, você vai retornar a sentença 1. O Q2, sentença 2 e assim por diante. As outras atividades, a mesma coisa. E aí, a gente cria esse e-mail personalizado, mostrado à direita, e o próprio sistema vai selecionar quais são as dicas que vão para cada aluno, dependendo dos atributos deles. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Eu usei essa ferramenta na minha turma no semestre passado. Minha turma tinha 55 alunos, então ia ser impossível de passar um feedback personalizado. Né? E veja como fica um e-mail aí. Então, eu tenho olá e o nome do aluno, e aí começa. O primeiro if, né, a primeira regra que eu criei é se o aluno respondeu aquela questão, e aí vai aparecer esse feedback. Se ele não respondeu, vai aparecer outra coisa. E aí depois, para cada questão que ele respondeu,
eu vou colocando uma sequência de ifs e elses que vai gerar esse meu feedback personalizado. O sistema rodando, eu coloquei 2 exemplos de feedback, né, que foi gerado automaticamente. Certo? Então, o primeiro feedback foi para um aluno que realizou a atividade. Eu começo dizendo, hoje eu vou passar um feedback sobre a atividade de agrupamento, e aí o sistema sai selecionando as dicas para cada questão, dependendo de qual foi a resposta do aluno. Por outro lado, na direita, vocês podem ver que é um aluno que não conseguiu responder a atividade. Então, eu envio para ele um e-mail falando que ele não fez a atividade de alguma forma, perguntando se ele teve alguma dificuldade e dizendo que estou à disposição. Certo? E aí a gente começa a criar essa interação que na sala de aula é tão comum. Certo? Uma ferramenta de Learning Analytics que ajuda nessa interação. Mas aí, já que eu falei de feedback, eu trago aí uma questão, né? Existem alguns estudos educacionais que falam que enviar feedback não é o suficiente para ter um resultado bom. Às vezes o feedback faz o aluno se desestimular. Certo? Então a gente tem que analisar o quão bom é esse feedback, não simplesmente usar uma ferramenta e enviar feedback de qualquer jeito. E aí, lá no grupo de pesquisa que eu trabalho, a gente tem criado classificadores automáticos, certo? Aqui tem várias informações nesse slide, mas o que eu quero dizer é, nessa tabela à esquerda, existem boas práticas do que se sugere na literatura educacional como boas práticas de feedback, de envio de feedback. Aí são 7 boas práticas. E aí, do lado direito, tem alguns resultados de classificadores automáticos para identificar se o feedback do professor tem ou não essas boas práticas. E aí, vejam que a gente conseguiu acertar com uma taxa de precisão muito boa, né? E aí, a gente vai pegar esse resultado e jogar no dashboardzinho desse. Esse dashboard está numa etapa de protótipo ainda, onde o professor vai conseguir ver quais são essas dimensões de boas práticas de feedback que o meu feedback, em geral, está tendo, e quais não está tendo, que eu preciso melhorar. Por exemplo, se vocês verem aí nessa tela que tem os gráficos e os números, né, de quantos feedbacks estão em cada boa prática, se você ver nessa boa prática 7, né, ela foi a boa prática que não teve nenhum feedback associado a ela. Então, isso pode ser um indício de que o professor precisa melhorar nesse ponto, certo? Aqui também tem 2 exemplos de feedbacks bons e ruins, certo? Um feedback que foi considerado bom pelo sistema, certo? Foi considerado o melhor feedback do professor, mas não foi eu que decidi, foi o próprio sistema. Vejam que é um feedback mais elaborado, que traz várias informações, afetividade, enquanto o que foi considerado o pior feedback tem simplesmente a frase excelente, certo? Isso é uma coisa interessante, que eu queria só ressaltar aqui, não é o tópico da palestra, depois a gente pode marcar uma outra palestra só sobre feedback, que tem muito material interessante, mas aqui eu queria deixar claro que normalmente, né, a literatura educacional mostra que os professores relaxam um pouco mais quando o aluno tem uma boa nota. Então, o feedback para um aluno que está em dificuldade normalmente é mais elaborado do que o feedback que o aluno que teve uma boa nota naquela atividade. Mas esse feedback simples, como por exemplo, só excelente, parabéns, isso também pode desestimular aquele aluno que teve uma boa nota. Então, se fala muito que os que tiveram dificuldade tem que mostrar como melhorar, mas os que tiveram boa nota, a gente também tem que encorajar eles a irem mais a fundo do assunto. Assim motiva o aluno, certo? Então, o ponto 2 foi esse. Ponto 3. Existe uma noção de fóruns educacionais em muitos lugares. Uma noção de fóruns educacionais que o objetivo deles é fazer perguntas e respostas, certo? Então, dúvida de aluno, ou então o próprio professor coloca um problema e os alunos têm que responder, quando, na verdade, isso é uma utilização muito simplista do fórum educacional. O fórum educacional tem um poder muito maior de gerar essa interação entre professores e alunos, certo? Para falar disso, eu queria trazer rapidinho uma teoria educacional chamada de comunidade de investigação, certo? Essa teoria diz que para a experiência educacional
ser potencializada na utilização de fóruns, existem três presenças, né, três dimensões, que na teoria se chama de presenças, que influenciam nessa experiência. A primeira é a presença cognitiva, está nesse círculozinho do lado direito em cima. Depois a presença social, do lado esquerdo. E, por fim, a presença que é chamada presença de ensino. A presença de ensino tem mais a ver com o professor, certo? Mas a presença social e cognitiva, que se divide nessas categorias, certo? Eu não vou entrar em tantos detalhes nessas categorias, mas eu queria dar essa visão geral sobre a teoria para vocês entenderem o que eu vou mostrar depois. Então, a presença cognitiva, ela tem 4 etapas. E o que é que ela tenta mapear? Na primeira etapa, ela tem a ver com perguntas. Então, de fato, o que é que está começando a discussão? A segunda etapa, a etapa de exploração, é uma etapa que os alunos começam a responder aquela questão, que aí é o fórum tradicional, né? Você tem perguntas e respostas. Mas essa teoria diz que, além de perguntar e responder, os alunos têm que começar a integrar a resposta uns dos outros, para que criem novos conceitos, chamada etapa de integração, e, por fim, chegar na resolução. Que a resolução é quando você pega aqueles conceitos falados naquela etapa e aplica na prática, um exemplo prático, um exemplo da própria vida, né? E aí a gente fecha esse ciclo cognitivo. Por outro lado, a parte social, existem 3 categorias. Certo? A categoria afetiva, que é quando, a partir das postagens do fórum, fica claro que a turma gera uma relação afetiva uns com os outros. A categoria interativa, onde mostra se os alunos estão de fato interagindo com aquele fórum, se estão simplesmente fazendo o que tem para fazer para passar na disciplina. E, por fim, a categoria coesiva, que é quando os alunos começam a se perceber como um grupo e não mais como indivíduos ali dentro do fórum, certo? Todas essas categorias que eu falei agora, a gente está tratando isso dentro de um fórum educacional. E aí, no final das contas, se a gente juntar as categorias cognitivas e sociais, isso pode ser usado para medir como está a resolução de problemas dos alunos dentro daquele fórum. E pode ser um indicativo legal para o professor. Vamos entrar agora na aplicação que eu queria mostrar para vocês. Um fórum, aí está um texto de um fórum, certa disciplina em inglês, mas aí existem, cada postagem pode ter uma ou mais categorias cognitivas, como vocês podem ver aí na esquerda, essa postagem foi considerada uma postagem de integração. No meio, categorias sociais, né? Então existem várias categorias que estão associadas àquelas 3 principais que eu falei. E, claro, as postagens tratam de tópicos, né, da disciplina. Então, numa postagem, existem vários contextos como esses 3. E aí, a gente tratou usando essa teoria que eu acabei de apresentar, a gente gerou uma representação gráfica, certo? Da associação entre presenças cognitivas e sociais. Eu não vou entrar em detalhes de como foi criado esse gráfico, mas depois eu também tenho material, posso compartilhar e responder a perguntas no nosso bate-papo síncrono que vai haver. E aí, só perceba uma coisa. De um lado, nós temos as 2 primeiras categorias cognitivas, certo? A primeira, que é o Triggering Event, ela é a categoria onde se inicia a discussão, e a segunda, exploração. Lá do outro lado desse mesmo gráfico estão a categoria de integração embaixo e resolução em cima. Certo? Vejam que elas acabaram ficando meio que em cada ponto de um quadrado, quase. Certo? E aí, a partir dessa visualização, a gente pegou 4 grupos de alunos que tiveram desempenho diferentes em uma disciplina e nós plotamos o gráfico das interações deles ao longo do tempo em cima desse mesmo gráfico, daí que vocês estão vendo. Para não ficar muito bagunçado, eu criei um eixo à parte aqui do lado. Então, vejam, o grupo 1, esse grupo azul, eles evoluíram, era um fórum que durou 4 semanas, certo? Então, por isso que aí tem semana 1 até semana 4. Então, eles começam, se vocês imaginarem esses 2 gráficos um em cima do outro, percebam que o azul, a semana 1 desse grupo azul, ele começa bem próximo da categoria de início, né, que é triggering. E aí depois desce um pouco para a parte de exploração
sobe aqui na semana 3 e depois volta praticamente para o ponto de partida. Esse grupo de alunos é um grupo de alunos que está fazendo uma abordagem tradicional. Pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Já o grupo verde, de alguma forma, passou ali pela parte de exploração, então eles estão mais tentando responder as perguntas do que simplesmente perguntar, e de alguma forma já estava tendendo à resolução, né? Então aplicando conceitos na vida real, né? Exemplos práticos do que está sendo discutido no fórum. O grupo roxo também inicia a discussão perto ali da parte de resolução. Na semana 2 já vai mais para próximo de integração e depois tende a resolução. E o grupo 4 foi um grupo que conseguiu chegar no nível mais alto de cognição, de acordo com essa teoria, certo? Existem várias teorias de cognição na educação. De acordo com essa teoria, esse grupo vermelho, ele parte da integração e tende à resolução, certo? Coincidentemente, o grupo vermelho foi um dos alunos com melhor desempenho na disciplina e o grupo azul com menor desempenho, né? Então, falei aqui coincidentemente de propósito, que obviamente não foi coincidência, mas numa interação normal, sem ter essas ferramentas de Learning Analytics que nos ajudem a perceber isso, o professor dificilmente iria identificar esses grupos dentro da discussão do fórum, certo? Então, isso é um resultado muito interessante que a gente achou nas nossas pesquisas. Por fim, uma coisa que eu também escuto muito é que Learning Analytics é uma área muito para a universidade, mas quando se trata de escola, aplicar Learning Analytics para a escola é muito difícil. De fato, para a universidade, em geral, os alunos são mais experientes e eles têm uma condição maior de usar ambientes virtuais, né? Mas, no contexto que nós estamos vivendo, todo mundo está usando ambiente virtual. Então, cada vez mais vai ser importante, inclusive para a escola, utilizar ferramentas para análise de dados educacionais. Eu trouxe um exemplo aí de escola. Essa figura eu tirei do artigo também, que está referenciado aí abaixo. E aí é uma figura que é um ambiente gamificado, certo? Que os alunos podem programar a historinha que está ali apresentada no vídeo, puxando e arrastando o que eles acham que os personagens têm que fazer. Com isso, é possível gerar arquivos de log. Aqui no lado esquerdo, são algumas das possibilidades de operações que os alunos podem fazer ali dentro daquele jogo, né? Então, eles podem fazer N coisas, arrastando e colando ali. Essas atividades estão vinculadas a categorias, né? Aí nós temos algumas atividades de layout e outras de programa, né? E, por outro lado, internamente, o que o sistema armazena são arquivos como esses que estão aí na direita. Então, imagino que seria para um professor analisar um arquivo, como está aí, desse lado direito, né? Praticamente ilegível para um ser humano, né? Então, demoraria muito. Esses arquivos desse tipo são chamados de arquivos de log. A área dentro dessa parte de Learning Analytics, que analisa arquivos de log, é chamada de mineração de processos. Por que processos? Porque o importante aqui não é simplesmente identificar uma classe final, mas o passo a passo que o aluno levou quando estava realizando alguma atividade. Algumas indicações de coisas interessantes que se pode fazer a partir da análise desses arquivos de log. Por exemplo, aqui na esquerda, você tem uma tabela com os principais itens que os alunos utilizaram para diferentes categorias. Então, vejam aí que tem as 3 categorias aí que tem no sistema: layout, programação e outros. E quais são os itens que os alunos mais clicam. E aí o professor pode interpretar isso e ver por que esses são os itens que eles mais usam, certo? Isso normalmente é adaptável para turmas, né? Então, isso daí não vai ser o geral, vai ser para aquela turma quais são os itens que mais são usados. Aqui na direita, em cima, tem as 4 categorias, né? São 4 categorias que tem nesse sistema, e quanto tempo, mais ou menos, em média, né, os alunos demoram em cada uma dessas categorias. Então, veja aí que tem a parte de criação de layout, a parte de programação em si, e tem a parte de
realizar o play daquele programa, né, que aí o sistema gamificado apresenta um videozinho quando o aluno dá o play, e também o tempo que ele demora para salvar aquele programa, para ter certeza que o programa está certo e ir lá e clicar em salvar. Então, isso seria o geral. Mas se vocês verem essa tabelinha direita embaixo, vocês vão ver que isso tem a porcentagem para cada aluno. E aí você consegue entender o que é que cada aluno, em particular, está fazendo mais ou está fazendo menos, e poder passar informações mais relevantes para cada aluno. Certo? Então, é possível, sim, usar Learn Analytics para a escola. Existem várias aplicações. Eu trouxe aqui essa porque combinava duas coisas que eu queria falar. A primeira, que é Learn Analytics para a escola, e a segunda, que é essa área de mineração de processos, que tem sido muito trabalhada nos últimos tempos. Para terminar a apresentação, eu queria levantar aqui alguns desafios da área de Learn Analytics, certo? Uma coisa que eu brinco muito sempre quando estou conversando com colegas dessa área, né, é que algumas aplicações acham que simplesmente porque eu tenho uma grande massa de dados, eu vou criar alguma coisa útil. Então, lembrem, ter uma grande quantidade de dados não implica em ter uma ferramenta útil. Só porque é fácil de acessar aqueles dados não significa que eles são úteis. Tudo depende do contexto educacional da instituição e do design que o professor vai dar para aquele curso, certo? Segunda coisa, não adianta alcançar resultados bons se não é medido o que realmente importa. Que, na minha opinião, na área da educação, o que realmente importa é ajudar o ensino e a aprendizagem. Então, se você tem ferramentas que são maravilhosas em identificar categorias para certos problemas, mas que essas categorias, educacionalmente falando, não são muito importantes, então não adianta. É melhor você ter uma ferramenta que tenha uma taxa de acerto um pouco menor, mas que faça análise de coisas que realmente importam para a educação. Outro ponto, a qualidade pedagógica do curso é o que vai implicar na qualidade das análises, certo? Então, se você tem um curso que ele não é bem pensado, não adianta você usar qualquer ferramenta que seja, inclusive ferramenta do Learn Analytics, que a ferramenta não vai ter um sucesso. Mas o sucesso não necessariamente foi por causa da ferramenta, e sim das questões pedagógicas do curso. Então, lembrem sempre, nós estamos aqui trabalhando na área de informática na educação. Não é só informática, não é só educação, é a combinação. Então, se você tem uma ferramenta maravilhosa de informática, mas não tem as teorias educacionais alinhadas, não adianta, porque a qualidade das análises não vai ser boa pedagogicamente falando. Outra coisa que eu gosto de lembrar, e eu gosto de citar esse artigo sempre, é um artigo de pessoas que são muito influentes nessa área de Learn Analytics, a área do Learn Analytics é sobre educação, é sobre aprendizado, não é sobre informática, não é sobre computação. Tem muita gente na área que quer chegar a taxas de acerto altíssimas e não vincula esse resultado a teorias educacionais, certo? Então, trago aí esse artigo. Acho que todo mundo que quer começar a trabalhar nessa área de Learn Analytics deve ler esse artigo. Não vamos esquecer, Learn Analytics é sobre learning, é sobre aprendizado, é sobre educação, não é sobre computação. Aí, como eu falei lá no princípio, eu faço parte, né, do grupo que é um grupo novo da UFRPE, que é o Observatório de Dados da Graduação. Esse grupo tem como objetivo começar a analisar os dados da nossa instituição para conseguir gerar insights, tanto para professores quanto para pessoas do administrativo que tomam decisões institucionais, né, pró-reitores, reitor. Isso, na minha opinião, é uma tendência, certo? Todas as instituições de ensino, mais cedo ou mais tarde, vão ter que criar um núcleo como esse, e quem começar mais cedo vai sair na frente. Lembrem do que eu apresentei lá no começo. Lá nos Estados Unidos, tanto escola quanto universidade, elas já estão utilizando análise de dados e já estão aplicando inteligência artificial nessas análises.
Não vamos ficar para trás aqui no Brasil, certo, gente? Por fim, queria aí destacar alguns locais importantes para essa área. Então, o principal evento da área é um evento chamado Learn Analytics and Knowledge, certo? Ele já está com o Call for Papers para 2021. Seria nos Estados Unidos, mas provavelmente vai ser online, né, como foi esse ano. Em cima do lado direito, eu destaco aí a Sociedade de Learn Analytics. Né? Essa sociedade, ela também é recente, né? Como eu falei, a área de Learn Analytics tem só 10 anos, mas lá no site deles, eles têm muitos recursos interessantes. E aqui embaixo, eu quero destacar esse também, chamado Lala Project, que é um projeto europeu, com financiamento europeu, mas que tenta desenvolver a capacidade de universidades da América Latina de adotar ferramentas de Learning Analytics. Então, eles têm muitos materiais interessantes e focados para o contexto da América Latina. Inclusive, ferramentas com código aberto, sistemas que ajudam a mapear o contexto da instituição e assim por diante, certo? Então, quem quer brincar um pouquinho com essa área, eu acho que essas 3 fontes são fontes que vocês devem entrar e olhar. Com isso, eu encerro a apresentação. Muito obrigado a todos, né, que participaram aqui, que estão assistindo esse vídeo. E eu espero que a gente consiga conversar juntos aí durante o evento síncrono que vai ter e que a gente também gere uma discussão legal lá no debate síncrono. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Gostaríamos de agradecer ao nosso convidado, o professor Rafael Melo, por essa palestra, né, e essa conversa tão importante sobre o Learning Analytics e como a gente pode realmente utilizar nesse campo de pesquisa os dados, as análises, né, para ajudar os nossos processos educativos, para obter realmente melhores resultados, né? E quando a gente fala em resultados, a gente está falando, a meu ver, principalmente do aluno aprender. Né? A gente não está falando de números, né? A gente está falando de fato, garantir maior e melhor aprendizagem aos nossos alunos. Então, muito obrigada, professor, por essa importante exposição que você fez do tema e que, como você disse, nós vamos continuar conversando sobre ele no momento síncrono. Então, nós agradecemos a participação de todos que estiveram conosco, né, e que assistem à palestra, e pedimos que vocês possam conferir a nossa programação completa no site do evento, controle.ci.fpb.br, e acompanhar durante todo o evento o que está acontecendo nas redes sociais. Nós temos um perfil no Instagram, @congresso.controe, e uma página no Facebook, @controe.br. Então, participem e interajam conosco também por lá e no nosso ambiente virtual Moodle, onde o nosso evento também será gerenciado. Né? Vocês poderão dialogar, participar e registrar essa participação no Moodle. Então, a todos, muito obrigada.